Olá pessoal, eu sou a professora Denise Pizarro, vou falar com vocês sobre equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, equação separável. Uma equação diferencial de primeira ordem, que pode ser escrita na forma diferencial f de y dy igual a gx dx, é uma equação separável. A solução da equação separável é obtida integrando ambos os lados dessa igualdade. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos de equações separáveis. Resolva a equação dx dt igual a xt quadrado. Nós podemos reescrever essa equação dessa maneira, se o x for diferente de zero. Observe que se o x for zero, dx dt é igual a zero, ou seja, a função x de t igual a uma constante também é solução dessa equação diferencial. As outras equações podem ser determinadas através da integração realizada desta forma. A integral de 1 sobre x dx, ln do módulo de x, a integral de t quadrado dt, t ao cubo sobre 3 mais a constante. Se eu aplicar a exponencial dos dois lados dessa igualdade, nós vamos ter e elevado ao ln do módulo de x, e e elevado a essa soma. Essa expressão pode ser escrita como produto de mesma base, e elevado a 3, t ao cubo sobre 3 vezes e elevado a constante. Sendo que e elevado a uma constante também é uma constante. Portanto, nós podemos escrever a solução da minha equação diferencial como sendo a constante k vezes e elevado a t ao cubo sobre 3. E sem o símbolo do módulo, podemos escrever então que x é igual a mais ou menos a constante k e elevado a t ao cubo sobre 3. Solução geral dada explicitamente dessa equação diferencial é x de t igual a e elevado a t ao cubo sobre 3. Observe que se o a for zero, nós temos a função x de t igual a zero, que também é solução da equação. Então, nesta equação, nós podemos ter o a como sendo qualquer número real. Então, se a gente observar a solução da minha equação diferencial, nós podemos notar que eu vou ter uma família de funções, basta atribuir um valor para o a, eu vou ter uma determinada função que é a solução da minha equação diferencial. Aqui do lado, eu coloquei aqui algumas funções que são soluções da minha equação diferencial. Atribuí aqui para o a valor de menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. E aí eu tenho aqui algumas curvas da família a elevado a t ao cubo sobre 3. Como segundo exemplo, nós temos aqui um problema de valor inicial, dado por esta equação diferencial e a condição que y de 1 é igual a 4. Essa equação aqui pode ser reescrita através dessa igualdade e, portanto, para achar a solução da equação, basta integrar ambos os lados da igualdade. A integral de y menos 2 dy, menos 1 sobre y, a integral de x ao cubo dx, x a 4 sobre 4, e aí surge a constante de integração. Colocando isso daqui com o mesmo denominador, nós vamos ter esta igualdade. E, portanto, a solução da minha equação diferencial pode ser escrita explicitamente desta forma, onde o k é a constante 4c. Então, solução geral da minha equação diferencial, ela é menos 4 dividido por 3x a 4 mais k. Atribuindo valores diferentes para k, nós vamos ter aí várias funções que fazem parte da família solução da minha equação diferencial. Mas nesse problema, nós temos aí uma condição inicial e, portanto,
Substituindo y igual a 4 e x igual a 1, nós conseguimos determinar a constante k, obtendo desta forma a solução do meu problema de valor inicial. Solução do problema de valor inicial, como pode ser visto, é uma função. E aqui eu tenho a função, o gráfico da função solução da minha equação diferencial. Como terceiro exemplo, nós vamos aí resolver essa equação diferencial, onde podemos observar que já temos aqui separado uma função que depende de y e a função que depende de x. Portanto, reescrevendo a minha equação diferencial e integrando ambos os lados, nós vamos obter a solução da equação. A integral de e elevado a y dy e elevado a y. A integral de menos 1 dy menos y. A integral de 2 dx, 2x. E a integral de cosseno de x dx, seno de x, mais a constante de integração. Essa equação pode ser reescrita desta forma. E observe que agora essa solução é dada implicitamente, porque nós não conseguimos expressar o y em função de x. Como quarto exemplo, colocamos aqui duas expressões, uma no numerador e uma no denominador, ambas fatoráveis. Então, fatorando aqui o numerador, colocando o x em evidência, eu vou ter aqui y mais 3, colocando menos 1 em evidência, eu vou ter y mais 3. Colocando aqui no denominador o y em evidência, eu vou ter x mais 4, colocando menos 2 em evidência, x mais 4. Portanto, no numerador eu tenho um fator comum, que é o y mais 3, está aqui como fator comum. Para ele dar o primeiro termo, ele multiplica o x, para ele dar o segundo termo, multiplica o menos 1. Aqui nós temos o x mais 4 como um fator comum. Para obter o primeiro termo, ele multiplica o y, para obter o segundo termo, ele multiplica menos 2. Colocando então a minha expressão desta maneira, eu consigo separar uma função que só depende de y e uma que só depende de x. Desta maneira, integrando ambos os lados, nós vamos poder aí encontrar a solução da equação separável. Observe que aqui, no nosso integrando, eu tenho polinômio dividido por polinômio de mesmo grau. Portanto, fazendo a divisão polinomial, nós obtemos essa expressão. E aqui, idem, né? Vamos também fazer a divisão polinomial e obter, então, esta expressão. A integral de 1 dy, y, integral de menos 5 sobre y mais 3 dy, menos 5 ln de y mais 3. A integral de 1 dx, x, a integral de menos 5 sobre x mais 4 dx, menos 5 ln de x mais 4, mais a constante de integração. Reescrevendo essa igualdade e colocando os logaritmos no mesmo lado da igualdade, nós temos essa expressão. Aplicando propriedade do ln, nós temos que o ln da diferença é o ln do quociente, mais a constante. Aplicando a exponencial dos dois lados da igualdade, podemos escrever e elevado a y menos x igual a e elevado a esse ln, que na verdade é a própria função y mais 3 sobre x mais 4 à quinta. E e elevado a constante, que é uma constante, como aqui vai ficar e elevado a essa soma, é o produto, como nós vimos nos exercícios anteriores. Essa função, então, pode ser reescrita usando aqui a divisão de e elevado a y sobre e elevado a x. E nós vamos, então, obter a solução implícita da equação diferencial dada. Observe que eu poderia também ter deixado a solução da minha equação diferencial
na forma implícita dessa maneira, ok? Para finalizar então essa aula, nós vamos fazer um problema de aplicação. A temperatura de um termômetro T, imerso em um meio tendo temperatura ambiente TA, pode ser determinada de acordo com a lei de resfriamento de Newton pela equação dt minúsculo igual a K, T menos temperatura ambiente, onde K é uma constante de proporcionalidade. Sabendo que o tempo é dado em minutos, que um termômetro com uma leitura de 100 graus Celsius é colocado em um meio, tendo uma temperatura constante de 70 graus Celsius, e que a constante de proporcionalidade é menos 0,2, determine a leitura desse termômetro, após 20 minutos. Então, esse é um problema que pode ser escrito através dessa equação diferencial, onde a temperatura inicial é 100 graus Celsius. Então, resolvendo a equação diferencial, integrando ambos os lados, nós vamos ter ln de t menos 70 igual a menos 0,2t mais a constante de integração. Aplicando a exponencial dos dois lados, nós vamos ter menos 70 elevado a essa soma, que, como nós sabemos, pode ser escrito como produto de base E. Como E elevado a C é uma constante, já coloquei então aqui que a temperatura vai ser 70 mais alfa E elevado a menos 0,2T. Com a condição inicial de 100 graus Celsius, nós podemos determinar a constante arbitrária. Basta substituir aqui T igual a 100 e o tempo 0. Com isso, nós obtemos aí o alfa igual a 30. A solução do PVI, então, é esta função. Como eu quero saber qual é a temperatura do termômetro após 20 minutos, substitui T igual a 20. E vamos obter, então, que a temperatura vai ser aproximadamente 70,5 graus Celsius. Ok, pessoal? Um bom trabalho para vocês e até a próxima.